Abra sua Bíblia aí no livro de Josué, o texto que nós vamos... Para nós é um desafio, né, irmãos? Nós temos nos debruçado sobre esse texto durante todo o mês. Nós escutamos aí muitas ministrações riquíssimas, abençoadas. Ontem o pastor Osmi trouxe outra perspectiva também a respeito do texto. É um desafio para cada um de nós ministrar sobre esse texto riquíssimo. Mas tenho certeza que Deus há de fazer algo novo em nós hoje, mais uma vez. Amém? Josué capítulo de número 3, a partir do verso 1. Vamos fazer essa leitura juntos. A versão que eu estou lendo aqui é a Nova Almeida atualizada. E ela diz o seguinte: Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela, de forma que vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram adiante do povo. O contexto do capítulo que nós estamos lendo é o início da trajetória de Israel na conquista da terra prometida. Durante 4 décadas, peregrinando no deserto, gerações se perderam lá, e agora, no texto que nós lemos, chegou o momento final dessa jornada. O final da peregrinação. Um momento crucial da jornada se apresenta agora. Tomar a terra prometida. O texto mostra que eles estão além do Jordão, estão antes de atravessar o rio. Então, de onde eles estão, eles enxergam a terra. De onde eles estão, eles contemplam o lugar que eles vão possuir. Então, aquilo que se almejou durante décadas está ao alcance dos olhos. Está logo ali. Já parou para imaginar? Você almejou algo durante anos. Essa geração, tirando Josué e Caleb, não peregrinaram no deserto por uns 40 anos. Essa é uma nova geração. Aquela geração ficou no deserto. Morreu no deserto. Então essa geração, ela criou uma expectativa maior, porque ela foi ensinada sobre aquilo que Deus iria fazer. Eles nasceram num ambiente hostil. Eles nasceram no deserto, então eles não enxergavam, eles não tinham contemplado ainda, olhe para cá, algo que não fosse aquilo que eles vivenciavam. Mas agora, estava diante deles aquilo que os seus pais os prometeram. O objetivo que os fez passar a sofrer, passar todas as dificuldades do deserto, o calor do deserto, o frio da noite. Então, agora, finalmente estava ali o sonho almejado bem perto, diante dos olhos deles. E Deus diz: ei, é só chegar e se apropriar. Diga glória a Deus, irmão. É muito bom. Só que sentados hoje aqui, milênios depois, olhando essa história, sabendo o percurso dela, a gente se alegra pelos feitos que Deus fez. Agora eu quero que você faça um exercício de imaginação e se coloque lá no Jordão para atravessar o rio. Somado com muitos adendos aí que muitas vezes nós passamos desapercebidos. O primeiro, olhe para cá, é que Moisés, o grande líder, tinha morrido. O Moisés que quando orava, jorrava a água da rocha. O Moisés que orou e Deus fez chover cordonizes no acampamento. O Moisés que falava com Deus
e Deus fazia chover maná do céu. O Moisés que ergueu o cajado e o mar se abriu. Só esse Moisés você precisava substituir. Às vezes nós vamos substituir alguém no ministério, no departamento, a gente fica apreensivo, mas substituir Moisés. Somado a isso, você ainda vai ter a narrativa que foi dada dos espias há alguns anos atrás, no capítulo 13 do livro de Números. A terra é boa, mas quem está lá são gigantes e nós somos como gafanhotos para eles. Nós temos cidades fortificadas, gigantes e muros intransponíveis. Olhe para cá, o primeiro desafio é Jericó. E a Bíblia diz que a casa de Raabe ficava sobre o muro. Então era um muro um pouquinho largo, um pouquinho difícil de ser transposto. Somada à ideia do que os espias disseram, que olha, a terra realmente é boa. O pessimista faz assim: a terra realmente é boa, mas... O pessimista é assim, já parou para pensar, já parou para prestar atenção? A gente tem aprendido aqui na igreja que o mais anula tudo que a pessoa falou, até o mais. Você é uma pessoa boa, eu gosto de você, você é um cara dedicado, mas apague. O que vale é o que ele vai falar a partir de agora. Mas tem gigantes que consomem. Nós seremos como gafanhotos. Então, essa transição, ela é dolorosa. Não é uma transição fácil, nenhuma transição é fácil. Toda transição ela é dolorosa, toda transição ela é custosa, toda transição ela tem um preço. Não existe transição sem preço. Não existe transição sem custo. Porque o acomodado, olhe para cá, o acomodado, ele vê segurança na escravidão. E ele vê pavor na liberdade. Quando a pessoa está acomodada, ela prefere ser escrava. Porque mesmo que ela sofra, ela tem a certeza do que vai acontecer no dia seguinte. Por isso que peregrinando no deserto, Israel dizia, era melhor estar lá no Egito, levando chicotadas, trabalhando dobrado, mas pelo menos a gente comia cebolas e os pepinos. Os caras estavam comendo maná do céu, mas estavam com saudade das cebolas e dos pepinos. O comodismo transforma escravidão em conforto. E a liberdade num ambiente de espinhos. Então, somado tudo a isso, ainda havia as sequelas do período de escravidão. Porque a escravidão, ela não causa sequelas só no corpo, ela causa sequelas na visão. O escravizado, ele se sente inferior. O escravizado, ele cria uma mentalidade de alguém que é menor, de alguém que é inferior. E esse povo agora, ele precisa transicionar. Eles estão diante do rio, e eles que saíram do Egito como escravos, agora tinham que se tornar conquistadores. Eles saíram de uma mentalidade de alguém subjugados, de mera massa de manobra de animais, vamos usar essa expressão, olhe para cá, para serem conquistadores. Eles agora precisavam empunhar espadas, derrubar muros, eles agora tinham que combater batalhas com outros povos, os mesmos povos que Deus fez com que eles evitassem no início da trajetória deles. Então, essa transição, ela não é fácil, nenhuma transição é fácil, e é interessante que a definição de transição é passar de um lugar para outro, de um estado para outro. É uma mudança profunda, sobretudo de pensamento. A transição não acontece de maneira aleatória. A transição, ela acontece com uma maneira racional. Você define mudar, você define transicionar. E você tem que entender esse processo, porque, olhe para cá, nós somos seres evolutivos. E a transição faz parte do nosso processo de crescimento. Cada transição é o fechamento de um ciclo.
e é a subida no degrau do crescimento, seja ele intelectual, seja ele espiritual, seja ele material. Se você não transiciona, você não cresce. Se você não transiciona mentalmente, você não amadurece. Se você não transiciona espiritualmente, você não cresce. Então nós vamos ver pessoas que elas chegaram num patamar que é confortável, que elas não transicionam. Algumas das tribos disseram o seguinte: nós queremos ficar desse lado do rio, vocês vão, que a gente fica aqui. Moisés disse: não, vai todo mundo. Se vocês quiserem possuir essa terra, depois vocês voltam e ficam aqui. Mas vocês vão conosco conquistar. Por quê? Porque era mais fácil se acomodar sem precisar conquistar. Essa mudança essas transições na nossa vida, elas são mais comuns do que você imagina. São os ciclos. Nós transicionamos através dos ciclos. Ciclos se fecham e se abrem na nossa vida. Quem está comigo aí diz amém. Esse silêncio é porque você está entendendo. Diga amém. Glória a Deus. Os ciclos são transições, ou seja, sempre que eu defino o fechamento de um ciclo e avanço para outro, eu transiciono de um ponto para outro. Eu sempre gosto de usar o exemplo do ciclo do solteiro para o casado. Quando você é solteiro, você vive um ciclo na sua vida. Você é solteiro, você não tem hora para chegar em casa. Você gasta o seu dinheiro comprando um joguinho de videogame. Você só anda na fita. Seu perfume é caro. Aí você casa. Você vai continuar do mesmo jeito? Não, meu amigo, 6 horas você tem que bater o ponto em casa. Se você sai, você tem que dar satisfação. Estou em tal lugar. Não é assim? Sim ou não? O perfume caro dá lugar às listas de atacadão, de bom preço. E você não procura mais as coisas pela cor, você procura nem pela marca, você agora procura pelo preço. Mas quem está solteiro aí, ó, é bom casar, case. A gente se adapta a um ciclo. Por que casamentos dão errado? Porque o sujeito não fechou o ciclo, cara. Ele acha que é solteiro vivendo a vida de casado. Então veja, olhe para cá. Quando isso acontece, você transiciona, você cresce. Porque quando você casa, você está iniciando um ciclo, é dor, sofrimento e angústia. Eu vou passar real para você que vai casar. Por quê? Porque você está iniciando um ciclo de casado, você está começando a viver. Então você vai construir sua vida, você vai construir a vida a dois. E quando finalmente você vai se estabilizando, e o ciclo de casado vai se consolidando, e aquelas lutas do início do casamento acabam, e você vai se estruturando, você fecha um ciclo e abre outro. Você deixa de ser um casal e vira uma família. Você tem filho. Adivinha o que acontece no começo? Perrengue de novo. Aí você vai se estabelecer. Olha para cá. Transições na nossa vida. Quem está me entendendo aí diz amém. E a vida é uma evolução. A vida é um processo contínuo de transições. E se você não transicionar, você não vai evoluir. E se você não transicionar, você não vai crescer. Quem não sobe nos degraus de crescimento, está fadado a viver uma vida imaginando como seria se ele tivesse subido. Quem não sobe nesses degraus de crescimento, ele passa a vida inteira imaginando como seria se ele tivesse subido. E eles estão aqui nesse processo de transição, eles precisam transicionar, eles têm tudo isso contra eles, mas olhe para cá, eles precisam transicionar. Eles precisam fazer esse processo. E eu queria me amparar dentro da perspectiva do que Israel sentiu naquela época para transicionar. Primeiro, por que eles deveriam transicionar? Porque era preciso transicionar. Porque evoluir faz parte do processo. Porque Deus nos criou dentro desse processo para a evolução, para o crescimento e para o desenvolvimento. Eu quero falar hoje para a minha comunidade. Eu quero falar hoje para a igreja da qual nós fazemos parte, como irmãos em Cristo, como família de Deus. Porque nesse processo evolutivo, nós também esbarramos em muitas barreiras.
Por que eu devo transicionar? Porque o processo natural é evolução. Porque quando somos inconscientes, ou seja, quando ainda não temos a perspectiva de consciência do medo da transição, nós transicionamos automaticamente, nós crescemos como crianças evoluindo. Então a gênese do ser humano é um processo evolutivo, ou seja, nós nascemos sem falar, nós nascemos sem andar, nós nascemos sem consciência, nós nascemos sem percepção do que seja a realidade. E os nossos primeiros passos são processos instintivos de transição. Nós começamos a evoluir. Então, olhe para cá, imagine nós hoje, e alguns, quando passam por tipo de acidente, ou estão com um processo que precisam reaprender a andar, ou reaprender a falar, eles iniciam um processo muito doloroso. Eu estava visitando esses dias algumas pessoas que estão nesse processo de recuperação para voltar a andar. E a pessoa falava exatamente isso: é muito chato, pastor, é muito doloroso, a fisioterapia é muito ruim, porque a gente tem que andar, a gente tem que se esforçar. Por mim eu não faria. Mas a criança em si, no seu instinto, mesmo que ela caia, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja ruim, ela insiste no processo de crescimento e evolução. Por quê? Porque instintivamente ela sabe que precisa disso para crescer. E quando nós olhamos para esse povo especificamente, nós vamos ver esse processo de evolução acontecendo de maneira muito clara. Mas eles não fazem esse processo de evolução de maneira voluntária ou de uma maneira fácil. Olhe para cá. Para sair do Egito, é preciso que Deus use uma mão forte e poderosa para expulsar Israel do Egito. Não pense que Israel saiu, uma parte do povo saiu saltitante, com alegria. Não, porque eles estavam ao lado do rio Nilo. O rio Nilo era um lugar de fertilidade, era um lugar de irrigação. Então, em primeiro lugar, eles não queriam sair daquele processo, mas Deus os expulsa e os faz peregrinar no deserto, para que o período de deserto transforme esses escravos em um povo. Por isso que você vai ver Moisés estabelecendo leis, estabelecendo culto, estabelecendo como se deve servir a Deus, estabelecendo normas e regras. Olhe para cá, no processo do deserto, Deus estava transformando escravos em um povo. O deserto foi o processo de Deus para transicionar Israel de uma mentalidade escrava para uma mentalidade de povo, de nação, de corpo. Esse mesmo processo ele evolui à beira do Jordão, porque, olhe para cá, antes de atravessar o rio, Israel tinha que ter uma mentalidade de conquistadores. Porque eles não poderiam atravessar aquele processo sem entender que eles precisavam pegar em espadas, que eles precisavam derrotar os seus inimigos. Quem derruba o muro é Deus, mas quem invade Jericó é Israel. Quem empunha a espada é Israel, quem ataca é Israel, quem faz o processo é Israel. Deus é o arquiteto da ação e Israel é o executor do juízo. Olhe para cá, a soberania de Deus não anula as decisões do homem. Esse processo ele precisa ser compreendido por nós, porque Israel ousou se tornar conquistadores. Israel ousou caminhar nesse processo. Quando nós vamos ver todo o povo de Deus, o processo de Deus é um processo evolutivo. Então, olhe para cá, você não pode se dar ao luxo, você não tem direito de permanecer a mesma pessoa desde que aceitou Jesus até hoje. Você tem que ter um processo evolutivo, você tem que se tornar uma pessoa melhor, você tem que exercer os seus dons, você tem que ministrar o talento, você tem que ser relevante no contexto onde você está. Porque se Deus é Deus na sua vida, o processo de evolução e transições acontece na sua vida e acontece na vida da igreja. Por isso que nós vamos ver, por exemplo, Neemias inicia sua trajetória no seu livro, à altura do capítulo 1, como copeiro do rei. Os sinais do livro de Neemias colocam Neemias como um dos maiores estadistas da nação de Israel. Nós vamos ver, por exemplo, Davi inicia sua trajetória, seus escritos, como um simples pastor de ovelhas. Davi encerra sua trajetória como o maior rei que Israel já viu. Olhe para cá, em toda a trajetória, Deus, através das transições, transforma pessoas simples em ferramentas para a sua glória.
E se você é filho de Deus, e se você é servo de Deus, você também está nesse processo. Você deve entrar dentro desse processo, porque transicionar é necessário, porque se você não vive transicionando, o que você vive hoje não vai nutrir você por muito tempo. O que você vive hoje vai ser suficiente por hoje, mas ficará escasso. Quem está me entendendo diz amém. A rotina vai matar a sua fé. Se você não evoluir, a rotina vai matar a sua fé. Talvez você que está aqui sentado, ou você em casa me ouvindo, já sentiu exatamente o que eu vou dizer a você. Domingo tem culto, no outro domingo tem culto, e você já liga no modo automático, no domingo tem culto, no domingo tem culto, e muitas vezes você nem percebe que virou apenas uma rotina religiosa, a fé que um dia Deus fez com que transformasse a sua vida. E essa rotina religiosa, ela vai sustentar você por um tempo, mas com o passar do tempo, ir para o culto começa a ficar sem graça. Porque rotina não nos mantém. O Evangelho nos ensina que aquele que está em Cristo vive em novidade de vida. Aleluia, é uma fonte de água viva jorrando. Deus coloca em nós todos os dias novidade de vida. Quem serve a Deus sempre pisará no inédito. Aleluia, e isso é desafiador. E isso faz com que não nos acomodemos. Se você está acomodado, você se tornou um crente religioso que vive reclamando e falando mal das coisas. Você conhece alguém assim? Só sabe reclamar das coisas, vive reclamando de tudo. Se chove, reclama. Se está calor, reclama. Se o pregador prega muito, reclama. Se o pregador prega pouco, não estudou a Bíblia. Se o pregador é avivado, é barulhento. Se o pregador é mais contido, virou presbiteriano. Nada contra os presbiterianos. Reclama, reclama, reclama. Se tornou uma pedra no sapato da igreja. Israel viveu intensamente o processo, mas olhe para cá, o deserto virou rotina. Nós já vimos isso aqui na igreja. Eu vou ser redundante em alguns textos, porque a gente estudou muito esse texto. Então eu vou falar algumas coisas que você já ouviu. Por exemplo, que o milagre se transformou em comum. Você já viu chover pão do céu? Quem já viu chover pão do céu? Mas Israel viu. O maná descia como orvalho no início da manhã. E eu fico imaginando. Imagina que a gente está no deserto, a gente é Israel. Aí o pai vai acordar o filho. Fulano, acorde. Vai pegar o maná de hoje, porque ontem fui eu. E o menino vai lá e pega o maná para a manutenção aquela rotina do dia a dia. Só que essa rotina, olhe para cá, fez com que eles começassem a enjoar o maná do céu. Moisés, a gente está enjoado do maná. A gente quer uma carninha. Quem já leu a Bíblia sabe que é assim, sim ou não? Moisés ora e vem aquela chuva de cordoniz, eles começam a comer aqui. Ô menino, levante. A nuvem da tenda do encontro levantou. Chegou a hora da gente marchar. Aquilo que era grandioso e sobrenatural começou a se tornar comum. O seu sonho, o seu maior sonho, o sonho da sua vida, quando você se apropriar dele, depois de 3 meses, ele vai se tornar rotina. Quem está me entendendo aí diz amém. Mas Deus nos convida a viver novidade de vida. E a novidade de vida, olhe para cá, é transicionar de ciclo para ciclo. Quem eu sou hoje, não serei amanhã. Vou ministrar os meus dons, vou ministrar os meus talentos, vou compartilhar o Evangelho, vou ser relevante. O que eu posso crescer? Como eu posso desenvolver? Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5, Jesus está falando à igreja dos Efésios, dizendo: lembra onde vocês caíram, vocês perderam a capacidade do primeiro amor, vocês perderam a essência, a motivação, o desejo de fazer o que vocês faziam. Vocês entram na igreja, fazem as coisas, repetem a rotina, fazem do mesmo jeito, mas perderam o sentido das coisas. Deus está no sentido, Deus está na essência. Você pode fazer muita coisa e não agradar a Deus. Por isso que não podemos ter medo de transicionar, porque a nossa conquista depende da transição.
Deus prometeu a terra está do outro lado, a terra está ali adiante. Agora você precisa transicionar e se apropriar dela. Algumas pessoas perguntam, por que o ímpio prospera? Algumas pessoas dizem, por que o ímpio conquista? Por que o ímpio avança? É Deus que está, é o diabo que está concedendo. Não, a graça é comum. O sol nasceu para todos, mas eles se dedicam, eles buscam, eles entendem o processo. E muitas vezes nós sentamos e esperamos que aconteça. Ei, olhe para cá, tome posse do que Deus prometeu para você. Tome posse. Não tenha medo de transicionar, não tenha medo de avançar. Porque, como falei, uma mente acomodada vê conforto na escravidão e vê loucura na liberdade. Você é louco, você vai sair, você vai fazer isso. Mas isso se chama liberdade. Aleluia! Você tem que fazer, você tem que correr atrás, você tem que matar um leão por dia, é verdade, mas isso é liberdade. Deus está fazendo com que você seja livre, saia da prisão do comodismo. Transicione. Por que nós não conseguimos muitas vezes entender o processo? Eu falei ontem e quero repetir hoje, eu não completei a frase ontem. Os diagnósticos dados para nós na nossa igreja, na convenção geral, mostrou que nós somos a terceira igreja mais antiga do Brasil. Apenas de 2 grandes igrejas, não vou citar o nome, nós estamos sendo filmados. Apenas atrás de 2 grandes igrejas que tem 10 milhões, a outra estão 30 milhões, a outra tem 20 milhões de membros. Nós somos a terceira mais antiga com 30 mil membros. Nós somos a terceira mais antiga, mas somos uma das menores do Brasil. Porque não, em muitos aspectos, nós ficamos com medo de transicionar. Porque nós ficamos presos a conceitos que muitas vezes não são bíblicos, mas nós temos medo de romper esses conceitos e abraçar um contexto de uma realidade nova. E então nós ficamos vivendo do passado, se alimentando do que um dia foi, se alimentando. Eu tenho ali no meu gabinete da igreja, no gabinete pastoral, eu tenho um regimento do início da década de 70 que tem a maquete dessa igreja. A contracapa do regimento tem a maquete desenhada da igreja de Água Fria. A legenda de baixo é o maior templo do Brasil. Na década de 60 poderia ser o maior templo do Brasil, mas hoje nós temos capacidade para 350 pessoas. Um dia foi grande, hoje é pequeno. Nós precisamos transicionar, nós precisamos enxergar que precisamos avançar. Nós não podemos ficar presos àquilo que um dia nós já fomos. Nós não precisamos ficar voltando sempre ao passado, beijar o baú do missionário Horace Ward que está aqui atrás, porque o missionário usou esse baú, ele usou esse baú naquela época, hoje tem mala de rodinha. Não precisamos ficar voltando ao passado, presos àquilo que um dia foi, acomodados com uma realidade que é confortável para nós. Nós precisamos abraçar a doutrina de Cristo, nos abraçar com o propósito do Senhor. Ei, olhe para cá e atravessar o rio, rompendo com a ideia de que o que foi é suficiente, porque o que foi se tornará rotina. Nós precisamos avançar, nós precisamos transicionar e romper com os conceitos antigos. Por que transicionar? Porque evolução faz parte do processo. Porque se eu não evoluir, eu vou me acomodar. Porque se eu não evoluir, eu vou achar que aquilo que um dia foi é suficiente para o resto da vida. E não é. Não é. Você, meu jovem, minha jovem, que está trabalhando hoje é recado para casal aqui, de cima a baixo hoje. Você, meu jovem, que está casando aqui hoje, você tem o seu saláriozinho ali, do emprego que você está tendo hoje. Ei, é bênção na sua vida. Deus vai abençoar você poderosamente. Mas olhe para cá, quando você for casar, cuide em arrumar um negócio que você ganhe mais. Ou silêncio. Vou parar de falar, senão os casados vão começar a chorar. Um amigo meu, não vou dizer o nome, não vou citar o nome, viu? Mas quando casou, vou citar eu mesmo, quando eu casei, a minha esposa, ela é filha única. De todo o universo de homens que tem na casa dela, uma macharada lá, ela é filha única, é a única mulher. Aí era shampoo para isso, shampoo para... Tem um pré-shampoo, shampoo, condicionador.
Não sabia que tinha pré-shampoo. Pré-shampoo, shampoo, condicionador, não sei o quê, cabelo louro, que não sei o quê. E eu olhando aquilo em crise. Eu olhava aquilo em crise. Aquilo do bom, aquela bandeja de ovos bonita, toda de plástico que abre, aqueles ovos bonitos do supermercado. Eu disse, meu Deus, quando eu casar ela vai ter um choque. E quando casou, era um shampoo para os dois e colene para ser feliz. Disse, minha filha, seu cabelo está lindo, senão ele está oleoso, o cabelo fica assim. E prova. E a capacidade que muitas pessoas têm de não entender esse processo. E de achar que aquilo ali um dia era suficiente para nós, e não era para nós. Nós sempre nos inconformamos. E sempre queríamos almejar coisas. E quando um dia disseram, o lugar mais longe que a gente tinha ido, era a cidade de Fortaleza, que era próximo a nós. Disseram para nós, agora vocês vão assumir uma igreja em Ribeirão. Ribeirão fica a 600 quilômetros. Você chega aqui 500 quilômetros, anda mais 100 quilômetros. Mata Sul. Cultura completamente diferente. Desculpe, a gente não comia cominho como os irmãos comem, agora a gente come. A saudosa irmã Marisa, eu almoçando lá na casa da irmã Marisa, nos primeiros momentos que eu cheguei aqui, ela me fez uma pergunta, ela disse, pastor, o senhor come inhame? Eu disse, Marisa, não, vai começar a comer agora. E botou lá aquele inhame branco, bonito, do tamanho do prato. Nós saímos com medo. A última visão que nós tivemos, olhando pelo retrovisor, foi os nossos pais, debaixo de uma árvore, chorando, se despedindo de nós, porque nunca tínhamos saído. A única mudança que nós fizemos foi de rua. Eu deixei o pai da minha esposa, um homem grande, rústico, duro, chorando. Transicionar não é fácil. Mas se a gente não tivesse transicionado, a gente ainda estava no mesmo lugar, vivendo as mesmas coisas, e eu não estaria vendo pessoas tão bonitas como eu estou vendo aqui hoje. Deus me recompensou no processo de transição. Deus vai te abençoar no processo de transição. Deus vai abençoar essa igreja no processo de transição. Vai mudar a nossa mentalidade de cativos para uma mentalidade de conquistadores. Conquistar uma terra que precisa ser conquistada. Conquistar territórios que ainda não foram conquistados. Nós temos várias igrejas aqui, não importa o evangelho que foi nos dado, a cultura que foi nos dada, é uma cultura que precisa ser levada, é uma cultura que precisa ser compartilhada. Ei, olhe para cá, Deus está mudando a nossa mentalidade para que possamos transicionar nesse processo. Primeiro, por que devo transicionar? Porque faz parte do processo de evolução. Segundo, como transicionar? Como nós vamos transicionar, pastor? Primeiro, precisamos determinar o propósito. Precisamos de um propósito. Nós precisamos respeitar o passado, viver o presente, olhe para cá, e olhar para o futuro. Qual é o propósito? Porque saber onde quer chegar, irmão, determina as prioridades de cada um de nós. Olhe para cá, a terra prometida está ali. A terra prometida está diante deles. O propósito de uma vida inteira está diante deles. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos voltar? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos recuar? O propósito, ele faz com que você tenha foco. E foco é eliminar os excessos. Quando você tem foco, você tira aquilo que não é prioridade para você. Você está comigo aí? Diga amém. Amém. Nós temos foco na vida material. Qual é o seu foco na vida espiritual? Em que você pode contribuir para a comunidade? Em que você pode evoluir no processo da comunidade de crescimento? Nós muitas vezes não temos foco espiritual. Nós vivemos uma rotina de dia a dia. Eu vou para a igreja, eu estou para o culto. Eu vou para a igreja, eu vou para o culto. Não faça isso. Nós precisamos de um foco. Nós precisamos de um objetivo. Será que nós vivemos realmente para a eternidade?
No processo da nossa vida de igreja, olhe para cá, nós começamos com os grupos de vida. Ei, é um privilégio você abrir as portas da sua casa para que os irmãos se reúnam na sua casa. Jesus, falando aos discípulos, diz: vão, entrem nas casas e diga assim: paz seja convosco. Se houver um morador ali que receba a paz reinará naquela casa. Diga glória a Deus. Mas se não tiver paz, a paz voltará para vós. Então é um privilégio abrir as portas, é um privilégio participar dos pequenos grupos, é um privilégio participar da vida da igreja, é um privilégio participar do bazar solidário, do café solidário que foi feito, onde a comunidade veio, onde as pessoas que são viciadas vieram, eles não têm o que comer, não têm como se alimentar, vieram, tomaram um café da manhã conosco, trocaram ideia com muitos dos irmãos, se alimentaram, levaram roupa porque eles já não tinham. Ei, olhe para cá, é a igreja sendo igreja, é preciso ter visão de reino. É visão, é foco. Respeitar a história é não reescrever ela e não tentar vivê-la novamente. As pessoas querem viver a história novamente, você não vai viver. Você não vai viver porque o que foi um dia já não é mais. Mesmo que você volte para o lugar que você morava. Depois que nós passamos um ano lá na nossa empreitada em Ribeirão, sofrendo, angustiado. E a Eliane chegou para mim um dia, um belo dia, e disse: eu quero voltar para casa. Eu disse: filha, a vida nunca mais será como um dia já foi. Porque aquela vida que nós deixamos não existe mais. Nós precisamos queimar os nossos barcos e declarar que não voltaremos mais. Porque Deus decidiu transicionar na nossa vida. Aleluia. Como transicionar? Abandone o passado. Abandone o passado. Eu respeito o nosso passado. Mas eu me incomodo com as pessoas que querem viver do passado. Aquele tempo era bom. Que tempo bom. Não é? Você fala isso? Olha para o irmão que está do seu lado aí. Ele fala isso. Ei, Feliciano Amaral, hein? Ei, ali sim, hein? Osés de... meu Deus, ali sim. Ali era indo... aquela época. A nossa mente, ela apaga as frustrações do passado e só trazem coisas boas. Quando muitas vezes a gente está aqui, olhe para cá. Se você aí, da minha idade, de 30 anos mais ou menos para cima, você já começou aquela fase assim, quando eu era menino. Sim ou não? Quando eu era menino. Quando eu era menino, não tinha esse negócio de videogame não. Não tinha porque você era liso. Você era liso, eu era liso. Então, tem um ditado aqui em Pernambuco: liso dorme. Você vai fazer o quê? Eu queria ter, na minha época, veja como eu sou dinossauro. Era o Atari. Eu não tinha Atari. Eu pegava, então, as latas de leite ninho, enchia de areia, furava, botava um arame, brincava puxando para cima e para baixo, feito um doido. Na minha época era estrela. Quem tinha brinquedo da estrela era rico, sim ou não? Eu não tinha estrela. Eu pegava um pneu de bicicleta da borracharia que jogava, ficava empurrando no meio da rua, feito um doido. Na minha época era BMX, uma bicicleta bonita, uns pneus coloridos. Eu não tinha. Então eu pegava uma tábua, colocava rolamento e descia as ladeiras com o carrinho de rolimã capotando. Arrebentando joelho, dedo, cotovelo. Eu era mais feliz. Eu não tinha videogame. A minha memória apagou o sofrimento. A minha memória só lembra dos sofrimentos da infância quando eu vou ensinar aos meus filhos. Da minha época eu comia barro, viu? A gente cutucava assim a parede para comer barro. Pare o passado, larga a mão do passado. Porque enquanto quem não tem propósito, quem não tem visão, sempre volta ao passado para se alimentar do passado.
e perde a capacidade de projetar o futuro. Larga a mão, acabou, passou. Ah, mas quando eu tinha 15 anos, você não tem mais, você tem 30, tem 40. Viva a sua realidade, viva o seu momento. Largue mão do passado. Para viver o novo, é preciso deixar o velho. O foco no propósito vai realocar os valores da sua vida. Olha para o irmão que está do seu lado, irmão. A gente faz, Osmi, quando os irmãos estão dormindo, a gente faz isso também. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: tenha foco. Esse foco aí não vai fazer ele sair do lugar, viu? Sem indireta. Ei, olhe para cá, sem indireta. Tem irmão que sai do banco, vai para outro banco para dizer, vai dizer uma indiretazinha. Olhe para o irmão e diga: tenha foco. Foque no propósito. Ei, aleluia. Aí o que é que a pessoa fala no foco no propósito? Começa amanhã. Segunda-feira. Aí segunda-feira bate um prato de charque com cuscuz e... O processo para atravessar, olhe para cá, vai exigir foco, coragem e fé. Foco. Olhe para cá. O que é que nós precisamos? Atravessar o rio. É incrível perceber que algumas pessoas, elas fogem do foco. Qual é o nosso foco? Salvar vidas, gerar discípulos. Repita comigo: salvar vidas, gerar discípulos. Ah, nós vamos fazer um culto. Qual é o propósito do culto? Salvar vidas, gerar discípulos. Ah, nós vamos fazer um retiro. Qual é o propósito do retiro? Salvar vidas, gerar discípulos. Aleluia, esse é o nosso foco, essa é a nossa missão, esse é o nosso desejo incondicional. As pessoas ficam olhando para trás. Eu vou ser bem explícito aqui no que eu estou falando, para não deixar brecha para interpretação. Ah, pastor, mas a gente não canta mais. Aquela época assim, quando eu subia, eu chega me tremia quando eu ia cantar, aleluia. Canta aí, irmão, no seu lugar. Mas o propósito era quando eu cantava, eu me preparava no culto inteiro para... Você está errado. Meu propósito é abençoar vidas através da proclamação do Evangelho. Ah, pastor, mas naquela época, os cultos, eles... Eu estava até falando com um irmão ontem. Tinha o dirigente do culto, tinha um programador do culto, tinha as irmãs da recepção que falavam o nome das pessoas no culto. Tinha isso, e acabou, irmão. Agora você vem para o culto, você adora, 30 minutos de louvor, aquele louvor abençoado. E os meninos se esforçam para trazer fogo. Oh, irmão, que maravilha, ontem e hoje Deus tem feito maravilhas através do louvor. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. Ah, mas não é os louvores que eu gosto. Você tem sua casa para ouvir os louvores que você gosta. Se eu botar para você os louvores que eu gosto, talvez você não goste. Minha esposa não gosta. Muro de Fogo, Pastor Melvin, só coisa de Deus. Muro de Fogo, é só fogo. Todos os meus grupos têm fogo. Muro de Fogo, Rajada de Fogo. Quebra tudo, Deus. Meus louvores assim, quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, Deus. Só não gosta. Eu vou trazer para o culto. Vou dizer para os meninos: canta isso aqui. Quando eu viajo, eu boto. Quem quiser ir comigo, vai. Mas sabe que vai ter os meus mantos. Olhe para cá, nós somos uma comunidade. Aleluia. Irmão, larga a mão do passado. Deixa o que foi um dia. Porque Deus quer fazer com que sejamos coisas novas. Olhe para cá, o foco é deixar o passado no passado. Diga glória a Deus. Segundo é coragem. Por quê? Não é fácil enfrentar as consequências de uma mudança. É interessante perceber aqui que eles estão aqui diante de um rio. Olhe para cá, você está no capítulo 3. Me dê mais alguns minutos. Você me dá mais alguns minutos? Não, Guilherme, senta aí, não vem agora não. Guilherme já vem para terminar a minha pregação. O tecladista, tá vendo? Só um minutinho, Guilherme. Não vou mais brincar assim não, senão vou traumatizar o meu menino, né? Brincadeira, Guilherme. Coragem, porque o texto do capítulo 3 diz
que as águas do Jordão enchiam as suas cabeceiras. O que significa isso? Era a época de cheia. Era uma época de cheia. E Deus disse a Josué: atravesse o rio. Agora não é aquele faz de conta que vai atravessar não, viu, irmão? Quando eles pegam a arca e colocam sobre os ombros e eles caminham para atravessar o rio, o texto diz que o pé deles bate na água do rio. Eles estavam prontos para que, se fosse possível, se afogar dentro daquele rio, ou serem levados pela correnteza daquele rio, porque eles tinham coragem para a empreitada que Deus havia colocado na mente deles. O pastor Osmi citou algo interessante ontem, de tantas coisas que ele citou. Ele falou: muitas vezes Deus opera na nossa loucura. Muitas vezes Deus diz: faça isso, e você não entende por quê. Muitas vezes Deus diz: vá para aí, você não sabe muitas vezes para que é. Mas em todo esse contexto que Deus fala, olhe para cá, no meio dessa loucura, a glória de Deus é manifestada através das nossas ações, e Deus faz acontecer. Deus faz com que as coisas aconteçam. Deus é o arquiteto de todo o processo. Tenha coragem. Coragem para negar a si mesmo, coragem para começar o intervalo bíblico, coragem para enfrentar as mudanças, abraçar as mudanças que nós precisamos. E por fim, fé. O processo vai exigir fé. O texto diz: peguem a arca, levem a arca os sacerdotes, ou seja, a liderança. Levem a arca, conduzam a arca e, numa distância de 1 quilômetro aproximadamente, o povo vai começar a fazer o que, irmãos? Seguir vocês. Eu olho uma coisa dentro de um contexto geral na nossa igreja. Várias coisas eu tenho falado aqui na igreja que nós precisamos romper. Porque são cadeias, são maldições. Uma das coisas que nós precisamos romper é a desconfiança com a sua liderança. É a desconfiança. Você precisa romper com essa desconfiança. Nós vivemos num ambiente onde nós somos uma comunidade, onde todos somos um. Diga glória a Deus. Essa desconfiança de: por que o pastor fez isso? Por que está desse jeito? Por que tem que ser daquela maneira? É um processo que começa na base da igreja, se vai para os membros da igreja e afeta até alguns pastores da igreja. Quando alguns pastores sentam conosco muitas vezes para conversar: por que o reverendo fez isso? Por que a liderança está agindo assim? Por que não sei o que? É com a desconfiança. Peguem a arca, vão na frente, e o povo seguirá vocês no processo. Diga: seguirá vocês. Diga isso. Seguirá. Aleluia. Se desconfia, não vá. Ou faz como os rebeldes no deserto, que ficam maquinando entre si, e Deus vai fazer com que a terra se abra e engula todos eles. Ou você confia, ou você não confia. Porque a terra é nova, o ambiente não é conhecido, mas olhe para cá, Deus mostrará o caminho. Deus mostrará o caminho nesse momento. Agora, olhe para cá. Não perca ele de vista. Por fim, mas não menos importante, para encerrar. Agora sim, né? Você não precisa ter medo dos novos tempos. Olha para o irmão que está do seu lado. Agora vamos ter que fazer isso. Os irmãos estão com sono. Não tenha medo dos novos tempos. Ei, não tenha medo dos novos tempos. Eu senti uma pancada de Deus agora aqui. Aleluia. Não tenha medo dos novos tempos. Não tenha medo. Senti uma pancada de Deus aqui agora. Aleluia. Oh, Jesus. Eu e minha boca grande. Não tenha medo do novo de Deus. Diga mais, agora diga para outra pessoa, vire para o outro lado. Não tenha medo do novo de tempo. Vem um novo tempo aí, não tenha medo não. Oh, aleluia. Vem um novo tempo aí. O novo causa medo. O novo causa medo, porque o novo, ele vem cheio de desafios. Ele tem desafios, você entende? Não é fácil viver um novo tempo.
mas todos os obstáculos eles são superáveis. Não importa o tamanho da montanha, ela sempre é escalável. Não importa o tamanho do obstáculo, Deus sempre vai dar um jeito de você atravessar ou contornar. Oh, aleluia. A fé é o combustível para superar todos os desafios. Josué, na altura do capítulo 14, você lê em casa, versículo número 6. Caleb, olhe para cá, eles atravessaram o rio. Eles estão na reta final das conquistas. E Caleb chega para Josué. Caleb já está avançado em idade. Caleb já está idoso. Mas Caleb chega para Josué e diz: Moisés, teu servo, prometeu lá para nós dois, que fomos os dois espias que trouxeram notícias boas. Josué, Moisés prometeu que aonde eu colocasse o pé, ali seria meu. Você lembra? Josué diz: lembro. O que é que você quer? Talvez Josué tenha imaginado as campinas, um vale. Caleb diz: não, eu vi que as montanhas têm os descendentes de gigantes, cidades fortificadas. Josué, dá-me este monte, porque eu tenho o mesmo vigor que eu tinha 40 anos atrás. Aleluia. Eu tenho a mesma confiança que eu tinha há 40 anos atrás. O tempo não roubou de mim a confiança em Deus. O tempo não roubou de mim a capacidade de conquistar. O tempo não roubou de mim e não me acomodou. Me dê esses montes, porque Deus me dará os meus inimigos. Deus fará com que eles sejam como pão para mim. Não se firme na sua força, não se firme no seu conhecimento, não se firme na sua capacidade. É Deus, é Deus. Sempre foi Deus, sempre será Deus, e Deus estará sempre criando no processo. Transicione, conquiste. Ei, igreja do Senhor, transicione para viver um novo tempo, transicione para viver uma nova realidade. Aleluia! Transicione. Você pode transicionar, você pode mudar. Deus quer que você saia desse degrau e viva um tempo novo na sua vida. Chega, deu, só hoje, acaba agora, não tem mais. Porque a fé genuína, ela é evolutiva. A fé genuína se fortalece com os obstáculos. Por isso que para crescer é preciso vencer. Aleluia. Fique de pé aí onde você está. Cada ciclo da sua vida já foi vencido. Você venceu os ciclos da sua vida. Deus te conduziu em muitas transições. Essa realidade que você vai viver não é diferente. Nós precisamos atravessar esse rio. Ei, e Deus trouxe você aqui para dizer a você que esse rio não pode prender você do outro lado. Ele te chama para o outro lado. Oh, aleluia. Curve sua cabeça. Samuel, eu quero que você guarde isso no seu coração, com seus olhos fechados. Samuel, depois de vencer a batalha contra os filisteus, quando o exército de Israel avançou, ele pegou uma pedra, ele colocou a pedra num determinado lugar e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A pedra é um marco. Deus está te chamando nessa noite, nesta manhã, para pegar essa pedra e avançar na fronteira que um dia já foi determinado sobre sua vida. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus, nesta manhã você vai avançar. Deus vai abrir portas para você avançar. Você não vai morrer aí onde você está. Você não vai ficar aí onde você está. Você vai avançar. Você vai evoluir. Você vai crescer.
Israel foi de escravos a uma grande nação. Deus está escrevendo a sua história. Transicionar faz parte. Crescer dói, mas você vai crescer. Venha, Senhor, nos visitar aqui nessa manhã.